Olá, galera do YouTube, bom dia. É, Sejam bem-vindos aí novamente a mais um vídeo do nosso canal RD Códigos. Hoje o intuito desse vídeo aqui é demonstrar para vocês o funcionamento de um componente eletrônico bem bacana, que é o buzzer, com o detalhe o buzzer passivo, onde eu vou alternar o som no buzzer, alternar o sinal elétrico no buzzer para que eu consiga reproduzir uma melodia. No caso do vídeo de hoje, eu fiz um programinha aí para reproduzir a famosa melodia da Pantera Cor-de-Rosa. Só vou colocar para vocês aqui um pouco da melodia que eu reproduzi no buzzer, né? E ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu reproduzi essa melodia com o uso da clássica plataforma do Arduino Uno. Aqui, plugando. Bom, como vocês podem ouvir, seria a famosa reprodução aí eletrônica do som. Ou seja, com uma função aí específica da plataforma Arduino, uma função chamada Tone, que reproduz uma onda quadrada. A gente está reproduzindo essa melodia o sinal da melodia para que consiga reproduzir aí a música. Bom, então vamos lá. Para reproduzir esse som aí, eu utilizei um componente eletrônico chamado buzzer passivo, onde ele pode ser alimentado por 5 volts. No caso, eu adquiri esse buzzer na loja da Electrogate, que é uma loja de componentes eletrônicos que eu acho muito boa e aconselho para quem vai desenvolver projetos para Arduino. Então, como vocês podem ver, ele é um buzzer pequeno. Você pode alimentar de 5 volts. A partir, como fala aqui nas características, a partir de 3 volts e meio até 5 volts. Ou seja, galera, na plataforma do Arduino Uno tem uma saída de 5 volts, porém existem algumas plataformas do Arduino que as tensões de saída são a partir de 3,3 volts. Então, o interessante desse buzzer é que ele pode ser utilizado aí para as múltiplas plataformas que existem da Arduino. Para vocês entenderem aí como foi reproduzido o som, eu utilizei uma função da Arduino IDE chamada Tone. Que eu estou no site do Arduino, onde ele traz uma documentação aí sobre as funções existentes. E aqui ele descreve para mim aí como funciona a função Tone. Essa função Tone, galera, você informa para ela o pino que você quer oscilar, ou seja, o pino que você vai ligar no buzzer. Você informa para ela a frequência que você quer que seja oscilada. E a gente tem que ter em mente que para cada nota musical que a gente vai reproduzir no buzzer é uma frequência específica. Então por isso que a gente consegue alterar o som, porque através de frequências maiores ou menores a gente consegue alterar a onda quadrada e com isso alterar o som que vai ser emitido pelo buzzer. Basicamente, lá nas aulas de física, né, lá do ensino médio, a gente sabe que cada som que a gente escuta, que a gente ouve ou que a gente reproduz, ele tem uma frequência. Então, a jogada dessa função é justamente você informar frequências diferentes e duração também. Cada nota musical ela tem um pico de frequência e uma duração. Tem notas musicais de frequências menores e durações maiores.
Aí já entrando na área que o pessoal que gosta de música vai curtir mais. Então, como eu falei, para a função tone você informa o pino que você quer, a frequência, detalhe que a frequência ela tem que estar num tipo de variável unsigned int, ou seja, sem frequências negativas, só um inteiro sem sinal. E a duração você pode informar em uma variável unsigned long, ou seja, sem durações negativas também. Um detalhe dessa função tone é que você, quando chama a função tone, se você quiser alterar a frequência só que em outro pino, você pode, porque essa função te permite utilizar em múltiplos buzzers. Só que o problema é que para cada chamada de função que você deu tone, para alternar outro pino, você tem que chamar a função chamada notone, ou seja, para interromper a alternância naquele pino. Então, se você estiver trabalhando com múltiplos buzzers, você pode chamar a função tone, oscila aquele pino que está ligado ao buzzer, só que quando for oscilar o próximo pino, você tem que parar a oscilação do anterior, chamando a função notone. Para esse exemplo aqui, galera, eu vou mostrar para vocês na programação, mas basicamente eu criei um vetor aí contendo os valores de frequência, e esses valores de frequência eu peguei de um site que eu pesquisei na internet chamado Músicas para Arduino. Eu vou deixar o link desse site disponível nos comentários aí do vídeo, e nele, galera, tem exemplos de código, e em cada exemplo ele deixa as notas musicais. Aqui no caso eu peguei da Pantera Cor-de-Rosa, mas ele, por exemplo, tem a canção lá do Tigrepuff, que é do Pokémon, Super Mario. Então, esse código que eu vou mostrar para vocês, ele é bem bacana e pode ser usado para inúmeras aplicações. Pode ser usado para algum brinquedo de criança, pode ser usado para um jogo onde você coloca uma determinada música quando você ganhar um jogo e uma outra para que você perdeu. Pode ser utilizado para um piano. Basicamente, galera, eu não vou fazer aqui um vídeo à parte da demonstração da ligação eletrônica do buzzer, mas basicamente esse buzzer passivo ele já vem com um circuito integrado nele, então você pode ligar o buzzer diretamente aí do pino de saída digital do seu da plaquinha que você está usando para controlar ele. Basicamente ele tem um oscilador interno, então ele já tem toda uma eletrônica para acomodar o sinal, então você pode ligar aqui diretamente da saída digital do Arduino. Então vamos lá para o código. Aqui, como eu gosto de mostrar para vocês, eu criei um cabeçalho, colocando aqui o objetivo, né, meu nome. Como eu falei, para a nossa função tone, a gente tem que informar um pino do Arduino que a gente quer. Então, eu informei aqui que o meu buzzer vai estar ligado na minha saída 8, no meu digital 8 do Arduino. Galera, para esse código aqui dar certo, né? Eu criei, como eu falei para vocês, eu criei um vetor para acomodar todas as minhas frequências das notas musicais. Isso aqui só para música da Pantera Cor-de-Rosa. Aqui eu criei vários defines para dar apelidos para os valores de frequência. Então, por exemplo, E2 provavelmente é E maior, G maior. Eu vou lá pelo meu define eu mascaro o valor de frequência. Lembrando que esse valor de frequência aqui, ele está em Hertz. Então tem nota ali que vale 31 Hz, 33 Hz. Mas o que eu aconselho para vocês mais para frente, eu vou postar aqui no canal como você consegue criar bibliotecas em linguagem C, tanto bibliotecas aqui na Arduino IDE, ou mesmo você consegue, através de outros compiladores de linguagem C, você consegue criar suas bibliotecas e utilizar
aqui na Arduino IDE. Então você consegue criar um arquivo .exe, um arquivo .cpp para você utilizar aqui na Arduino IDE. Meu objetivo é criar algumas bibliotecas pelo Atmel Studio e utilizar aqui na Arduino IDE para deixar o código um pouco mais organizado. Aqui eu deixei as defines de fora, mas nesse caso a gente poderia criar uma biblioteca só com essas definições de notas para ficar mais organizado. Até mesmo para se no seu código você for colocar músicas diferentes, porque mudando as músicas a gente muda aqui essas definições. Então, para não ficar lotado de defines no código principal, mais para frente eu vou mostrar para vocês como criar algumas bibliotecas e deixar isso aqui um pouquinho mais organizado. Mas basicamente aqui eu criei algumas definições para mascarar os valores de frequência de cada nota musical. Nesse código eu não precisei de variáveis globais, só precisei de uma função aqui que eu chamei de melodia, para acomodar todo o código lá da alternância das notas. Não precisei de configurações para esse código. Um detalhe legal lá da função Tone que eu falei para vocês é que quando você informa o pino que você quer que alterne o sinal da onda quadrada que ela vai reproduzir, ela mesma já configura aquele pino como saída digital. Então a gente não precisa usar aqui o pin mode ou configurar os registradores do ATmega 328P. No meu loop principal eu chamo a minha função melodia a cada 8 segundos. Então eu estou tocando a música lá da Pantera Cor-de-Rosa a cada 8 segundos para ficar legal de simular. Vamos lá então para nossa função melodia. Essas funções, galera, esses cálculos matemáticos e o vetor, eu realizei uma pesquisa naquele site que eu vou deixar para vocês nos comentários, que tem a alternância de frequência de cada melodia aí. Então esse código eu construí com base na pesquisa que eu fiz nesse site e fui arrumando um pouco os códigos que estão lá disponíveis. Mas basicamente aqui você cria um inteiro para o tempo, cria um vetor que vão deixar as notas, como eu falei para vocês. Então eu crio um vetor grande aqui que é chamado de melody para armazenar os valores de cada frequência. Então notem que, por exemplo, dentro do vetor eu vou chamando meus defines, vou chamando números constantes. Então por isso que é mais fácil você trabalhar com o define, até porque se você for mudar a música, você pode também, se você entender ali os valores de cada nota, você pode mudar aqui, que automaticamente você já vai mudar ele aqui no vetor. Então, por isso que é mais fácil de se trabalhar com os defines para mascarar um número. Porque se você entender a nota que é cada música, você pode deixar os mesmos defines para inúmeras canções. Ou, como eu falei para vocês, pode criar outros defines ou até mesmo outros vetores. Só que dessa forma aqui fica um pouco mais organizado. Então é um vetor bem grande ali para acomodar o valor de cada nota, onde cada posição do vetor é um valor de frequência. Cria uma variável aqui que vai ser utilizado para o cálculo das notas, mas ele pega basicamente o tamanho do vetor dividido por onde ele começa. Cria-se outras variáveis para cálculo aqui. Para cada nota eu tenho um tempo e uma frequência que eu vou deixar ela atuando. Eu também, para passar de nota, tenho que eu tenho que fazer uma pausa na reprodução, ou seja, eu chamo o tone, dou o tempo e a frequência que eu quero que alterne naquele momento o pino, só que para passar de nota musical eu tenho que esperar um tempo e, digamos assim, um tempo entre as notas. Então, para cada parte da música eu vou ter um tempo entre as notas. Eu posso ter por exemplo, do início da melodia para passar de nota eu tenho que esperar 2 segundos, mas na próxima nota eu espero 4. Então,
cria-se variáveis para esse cálculo do tempo de cada nota também. Como eu já tinha mostrado para vocês em aulas anteriores, uma grande técnica em linguagem C e entre outras linguagens de programação, quando a gente trabalha com vetores e a gente precisa passar por posição por posição, é sempre legal utilizar os laços da linguagem C, e um deles é o for. Então, para eu não ter que ficar reproduzindo o código para cada nota musical, eu crio um for que vai percorrer todo o meu vetor de notas, e com base nesse vetor ele vai pegar lá o valor de cada nota percorrendo a posição. Por exemplo, quando a variável de controle do for estiver igual a 0, ele vai pegar esse valor aqui, hash 0. Quando ele avançar para a posição 1, ele vai pegar o valor 2, e assim por diante até percorrer o vetor todo. Vou percorrendo o meu vetor e calculando a duração de cada nota e também a duração de tempo entre as notas. Então, para isso eu uso algumas funções matemáticas aqui que estão já inclusas na nossa Arduino IDE. E aqui, galera, é onde está a grande chave da questão que eu falei para vocês, a grande função que faz toda essa alternância de notas, a função Tone da Arduino IDE. Eu deixei uma colinha aqui nesse código, que é o que vem naquela sintaxe da documentação do Arduino, mas basicamente o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso informar para a função, olha, o pino que eu quero que alterne essa onda quadrada vai ser o pino que eu declarei para o buzzer. Então, no meu caso aqui, eu liguei meu buzzer no pino 8 da plataforma Arduino Uno. O próximo parâmetro que eu passo para a função é o valor de frequência. Então, eu passo o meu vetor que está acumulado, o meu valor de frequência, com base na posição de cada nota. Então, primeiro eu chamo a função para mandar o valor de frequência da primeira nota. Aí, com base, vai rodando o for, eu passo o próximo valor de frequência, mostrando de novo aqui para vocês. No começo, quando eu chamar a função tone pela primeira vez, eu vou mandar o valor de nota desse hash aqui. Então eu vou passando o valor de frequência para ele, que está presente no vetor, com base em cada posição. E aí, por fim, eu passo a duração que eu quero entre as notas. Então a minha função tone, ela vai criar uma onda quadrada com a frequência que eu informei aqui pelo vetor. E o Duty Cycle dessa onda quadrada, galera, ela é de 50%. Então, essa função tone, na realidade, ela é uma função que cria uma onda de PWM, onde cada frequência da onda vai alternar um sinal no buzzer. Então, com base no valor de tensão do sinal que o buzzer está recebendo, com base no valor de frequência desse sinal, eu reproduzo um som nele. Então, assim que eu consigo ir alternando as notas musicais. Aí eu espero um tempo para passar para a próxima nota. E como eu falei para vocês, entre cada nota é um tempo específico para reproduzir a melodia certa. Depois de ele esperar esse tempo, eu desligo aí esse sinal de onda quadrada, né, no pino que eu estou alternando. E aqui é bem legal porque se eu tivesse simulando aí alguns instrumentos, né, ou se tivesse com outros buzzers, eu venho aqui, desligo o sinal de onda desse buzzer e passo para o próximo. E assim sucessivamente, galera. Então, todos os valores de frequência aqui do vetor melody são os valores de frequência necessários para reproduzir a música da Pantera Cor-de-Rosa. Então, cada música, cada melodia que a gente quiser vão ser valores de frequências diferentes em posições diferentes. Então, essa que é a jogadinha aqui do uso desse vetor. Após ele vai sair dessa função quando ele percorrer todo o vetor e vai voltar aqui para o meu laço principal. Vou esperar 8 segundos, né? Porque a base de tempo aqui é milissegundos.
vou a cada 8 segundos chamar a minha função novamente. Aí aqui vou só colocar para vocês ouvirem novamente, né, a reprodução do som. Então, olha lá, galera. Ele está percorrendo agora o vetor e alternando aqui na função tone. Então ele está passando cada valor de frequência do vetor e assim o buzzer consegue reproduzir o som. Bom, galera. O que eu tinha para mostrar hoje era isso. Eu achei um componente bem legal esse buzzer passivo e principalmente essa função que a Arduino IDE disponibiliza para gente. Espero que vocês tenham gostado, porque com o uso desse componente, dessa função, dá para fazer inúmeras aplicações com o Arduino. Então vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a presença de vocês.